Eu nunca imaginei que iria passar por isso. Nunca imaginei que alguém que eu considerava amiga, alguém que eu via como parte da minha vida, fosse ser capaz de me machucar tanto. Olho para trás e ainda me pergunto: como foi que eu não vi isso antes? Como foi que eu me deixei enganar desse jeito? Quando ela apareceu na minha vida, eu estava em um momento difícil. Estava com a cabeça cheia, meio perdida. Tinha os problemas que me incomodavam, mas não sabia por onde começar a resolver. Eu sempre fui muito na minha, nunca gostei de me abrir muito, de contar minhas coisas. Mas ela foi entrando, devagarzinho, me ouvindo, me entendendo. As palavras dela eram sempre as certas. Ela sabia exatamente o que eu estava sentindo. E me dava aquele acolhimento que, na época, eu estava precisando tanto. Eu não vou mentir. Eu a vi como uma amiga verdadeira. Uma pessoa com quem eu poderia contar. E quem é que não quer ter uma amiga assim, né? Alguém que sabe de tudo, que te dá conselhos quando você não sabe o que fazer, que te levanta quando você está caindo. Eu pensei que estava tudo bem. Que eu tinha encontrado alguém que finalmente me entenderia de verdade, sem julgamentos. Alguém que estaria ao meu lado sempre. Com o tempo, ela foi se tornando mais do que amiga. Se tornou parte da minha rotina. A gente conversava o tempo inteiro, trocava mensagens, saía juntas, se ajudava em tudo. Ela parecia ser a pessoa que eu podia confiar. E parecia que eu finalmente estava no meu lugar, com alguém que se importava de verdade. Eu pensei que essa amizade iria durar para sempre. Eu a via como uma irmã, alguém que estaria sempre ali. Mas como eu estava errada. Eu fui me entregando, aos poucos. Fui me abrindo para ela, compartilhando minhas fraquezas, meus medos, minhas inseguranças. Eu estava tão confortável, tão segura de que ela não faria nada para me machucar. Mas, na verdade, foi exatamente isso que aconteceu. Ela usou cada pedacinho de confiança que eu coloquei nela contra mim. E eu nem percebi. No início, era tudo tão perfeito. Ela estava sempre por perto, sempre disposta a ajudar, a me escutar. Eu me senti importante, me senti amada, como se fosse uma pessoa valiosa para alguém. Mas, com o tempo, as coisas começaram a mudar. Não era nada óbvio, sabe? Não foi uma mudança drástica de uma hora para outra. Foi uma mudança sutil, imperceptível, como se ela fosse se afastando pouco a pouco, sem eu perceber. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas algo dentro de mim começou a se sentir estranho. O que antes era tão intenso, tão próximo, começou a desaparecer. Ela começou a dar desculpas para não se encontrar comigo. Dizia que estava ocupada ou que tinha outras coisas para fazer. Eu comecei a me sentir deixada de lado, ignorada. Mas, como sempre, me convencia de que era apenas uma fase. Eu tentei ignorar os sinais, tentei achar que estava exagerando, que eu estava sendo sensível demais. Mas, no fundo, algo me dizia que havia algo errado. Eu comecei a sentir que ela estava se afastando de mim. E isso me incomodava. Eu me sentia perdida, como se estivesse sendo deixada de lado, como se a nossa amizade estivesse morrendo e eu não soubesse como impedir. E aí começou a dor de perceber que eu estava perdendo alguém em quem eu havia confiado tanto e não sabia o que fazer. Eu não sabia por que ela estava agindo assim e isso me machucava ainda mais. Eu pensava que estava exagerando, mas aos poucos os sinais foram ficando mais claros. Eu não queria ver, mas a verdade estava ali, na minha cara. Ela estava se afastando e eu não sabia como lidar com isso. No começo, eu tentei ignorar. Sabe quando a gente quer fazer de conta que está tudo bem, mesmo sabendo que algo está errado? Pois é, eu estava assim, tentando me convencer de que era só uma fase, uma coisa passageira. Afinal, a amizade de verdade passa por altos e baixos, né? Eu pensava que logo tudo voltaria ao normal, que ela só estava ocupada com a vida dela e que em breve ela estaria de volta, ao meu lado, como sempre. Mas não foi isso que aconteceu. As desculpas começaram a se acumular.
Cada vez mais eu ouvia que ela não podia sair, que estava muito cansada, que tinha outras prioridades, e eu, querendo acreditar que era só uma fase, deixava passar. Tentava não deixar isso me afetar, mas, no fundo, a sensação de que algo estava errado só aumentava. Comecei a me perguntar: será que ela está ocupada de verdade? Ou será que eu fiz algo de errado? Será que estou sendo chata, pedindo muito dela? Isso começou a me consumir, porque a verdade é que eu estava com medo de perder a única amiga em quem eu confiava tanto. Eu não queria ser rejeitada, não queria perder a conexão que tinha com ela. Isso me deixava ansiosa, com o coração apertado, mas eu não queria mostrar nada disso. Eu tentei disfarçar, tentei fingir que estava tudo bem. Eu não sabia que, enquanto isso, ela estava se afastando aos poucos, me deixando para trás, sem que eu visse. E o mais doloroso é que eu não sabia o motivo. Eu estava ali, tentando entender o que estava acontecendo, enquanto ela estava construindo algo longe de mim. Algo que eu não fazia ideia do que era. Eu percebi, de repente, que já não sabia mais quem ela era de verdade. E foi isso que me machucou mais. Eu não reconhecia mais a pessoa que ela estava se tornando. Não era mais aquela pessoa com quem eu dividia tudo. Ela estava se afastando de mim e eu não sabia o porquê. O pior foi quando comecei a ouvir de outras pessoas que ela estava falando mal de mim. Eu tentei não acreditar. Tentei achar que eram apenas fofocas, coisas pequenas, que talvez estivessem sendo exageradas. Mas, com o tempo, as coisas começaram a se encaixar. Eu ouvia de outros amigos, de pessoas próximas a nós, que ela estava dizendo coisas que eu jamais imaginaria. Ela estava espalhando mentiras sobre mim, distorcendo as coisas de uma maneira tão cruel que eu não sabia como reagir. Eu não sabia como lidar com aquilo. Eu tentava me convencer de que tudo isso não passava de mal-entendidos, mas no fundo eu sabia que não era. Eu me sentia sozinha, perdida, sem saber em quem confiar. Eu estava tão envolvida com a dor da rejeição que não consegui ver o que estava acontecendo bem na minha frente. A cada mentira que ela espalhava, eu me sentia mais distante de mim mesma. Como eu podia confiar em alguém que estava me destruindo dessa forma? E o mais cruel de tudo é que ela fazia isso com um sorriso no rosto, como se estivesse de bem com a situação, como se fosse tudo um jogo. Eu estava sendo tratada como se eu não valesse nada. E ela continuava a sua vida como se nada tivesse acontecido. Cada mensagem dela que eu recebia, cada desculpa esfarrapada, só me fazia mais mal. Eu sabia que ela estava se afastando de mim, mas ao mesmo tempo eu não queria acreditar nisso. Eu queria que tudo voltasse ao que era antes. Queria poder confiar nela como antes, mas isso já não era possível. Eu não sabia mais em quem confiar, não sabia mais o que fazer. O vazio que ela me deixou foi maior do que qualquer dor física. Eu me sentia sufocada, sem saída, presa em um ciclo de sofrimento que eu não sabia como quebrar. Eu queria gritar, queria fazer com que as pessoas vissem a verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que já estava tarde demais. A distância que ela havia criado entre nós era grande demais para ser ignorada. Eu me vi sem forças, sem saber como lidar com tudo isso. E a dor de perceber que ela estava rindo de tudo isso, que ela estava se divertindo com o sofrimento que me causou, foi o que mais me destruiu. Eu não conseguia entender como ela pôde ser tão cruel, como ela pôde brincar com os meus sentimentos desse jeito. Eu não sabia o que fazer ou como reagir, porque no fundo eu sabia que a dor que ela me causou ia ser algo que eu levaria para o resto da vida. Eu acho que sempre soube, no fundo, que algo estava errado. Mas sabe quando a gente tenta tanto não ver as coisas, tenta tanto acreditar que está tudo bem,
que você acaba fechando os olhos para aquilo que está na sua cara? Eu fui assim. Eu tentei não enxergar, tentei negar a dor que me corroía por dentro, porque a ideia de perder ela, de perder alguém que eu achava que era minha amiga, era muito mais dolorosa do que qualquer outra coisa. Mas um dia não deu mais para esconder. A verdade começou a aparecer, aos poucos, como uma sombra que você não pode mais ignorar. Eu comecei a ouvir, aos poucos, as coisas que ela estava dizendo sobre mim. E quando você ouve uma coisa dessas, você simplesmente não sabe como reagir. A dor é tão grande que você não consegue respirar. Você fica ali, sem saber o que fazer, tentando entender se aquilo que estão te dizendo é real. Ela não estava apenas se afastando de mim, não. Ela estava falando mal de mim, espalhando mentiras sobre minha vida, sobre quem eu sou, sobre tudo que eu sou. Isso me destruiu. Porque tudo que eu sempre quis foi ser compreendida, ser aceita, ser amada do jeito que eu sou. E ela pegou tudo o que eu tinha de mais frágil, tudo o que eu compartilhei com ela, e usou isso contra mim. Usou meu medo, minha insegurança, minhas fraquezas, tudo o que eu confiei a ela, e fez de mim uma pessoa que eu não reconhecia mais. Quando comecei a ouvir o que ela estava dizendo, eu senti como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Eu queria entender o porquê, queria saber o que tinha feito de errado. Eu perguntei para ela, em um momento de desespero, por que tá fazendo isso comigo? O que aconteceu? O que eu te fiz? E a resposta dela foi o silêncio. Ela simplesmente me ignorou, como se eu fosse nada, como se tudo que eu fiz, todo o tempo que passei ao lado dela não tivesse valor nenhum. O que mais doía era saber que ela estava fazendo isso, sabendo de tudo que eu tinha me aberto para ela. Ela sabia dos meus medos, das minhas inseguranças, sabia do quanto eu temia ser deixada para trás. E foi exatamente isso que ela fez. Com as palavras dela, com os atos dela, ela me fez sentir menor, invisível, como se eu fosse só mais uma pessoa descartável na vida dela. Eu me sentia um lixo. Como pude confiar em alguém assim? Como pude me entregar tanto, me expor tanto, a ponto de ser deixada para trás de uma maneira tão cruel? O pior é que eu estava ali, sendo arrastada para essa teia de mentiras, sem nem perceber o quanto estava me afastando das pessoas que realmente se importavam comigo. O quanto ela estava me isolando, me fazendo duvidar de quem eu era, duvidar das minhas próprias escolhas, duvidar de mim mesma. A dor foi tão grande. Mas o pior foi a sensação de impotência. Eu não sabia como reagir, não sabia o que fazer. Fui invadida por um medo que eu não sabia controlar. Medo de ser rejeitada, de ser esquecida, de nunca mais ser capaz de confiar em ninguém. Medo de estar sozinha, sem ninguém ao meu lado, com as pessoas ao meu redor acreditando nas mentiras que ela estava espalhando. O que mais me doía era que eu percebia, agora, que ela estava rindo de tudo isso. Ela não estava nem aí para a dor que me causou. Não havia remorso nas palavras dela. Ela tinha me usado como se eu fosse uma peça descartável, algo que ela podia manipular e jogar fora quando não precisasse mais de mim. Eu estava sendo destruída e ela só observava, impassível, sem nem se importar. Eu não conseguia mais ser quem eu era. Tudo que ela disse sobre mim, tudo que ela espalhou, me fez sentir que eu não tinha mais valor. Como alguém que dizia ser minha amiga, alguém em quem eu confiava, poderia me fazer isso? Me despojar de toda a minha dignidade, me fazer acreditar que eu era menos do que realmente sou? Eu olhava no espelho e não me reconhecia mais. Eu me sentia como se estivesse perdendo a mim mesma, a minha identidade, a minha essência. Eu não sabia mais o que fazer. Me sentia perdida, como se estivesse sendo engolida por uma dor que não tinha fim. Como se o que mais temia tivesse se tornado real e eu não soubesse como voltar atrás. Ela conseguiu me fazer duvidar de tudo. Da minha amizade com ela, da minha confiança nas pessoas, até de quem eu sou. Eu estava sendo destruída por dentro. E ela, com sua frieza,
Continuava sua vida como se eu fosse apenas um erro que ela poderia apagar facilmente. Mas a raiva, a dor, a frustração não me faziam mais sentir. Eu estava tão quebrada que parecia que eu não tinha mais capacidade de odiá-la, de sentir qualquer coisa além da tristeza. Eu só queria entender. Eu só queria saber onde foi que eu errei, onde foi que eu deixei as coisas tomarem esse rumo. Mas no fundo sabia que não havia nada que eu pudesse fazer para mudar o que já havia acontecido. O que ela fez comigo foi irreparável. Ela me fez sentir que eu não era boa o suficiente, que eu não valia a pena. E no fundo, foi isso que mais me destruiu. Não as palavras dela, não as mentiras que ela espalhou, mas o fato de que eu acreditei nelas. Eu acreditei que eu era menos do que sou. Eu acreditei que ela tinha o direito de fazer isso comigo. E isso, mais do que tudo, foi o que me quebrou. Eu só queria entender, eu só queria saber o que eu fiz de errado, o que aconteceu para eu me sentir assim, tão vazia, tão perdida. Não tem como explicar, sabe? A dor de ser enganada dessa maneira, de ser usada por quem você mais confiava. Parece um pesadelo, mas é real. Ela me destruiu por dentro e não foi de um jeito óbvio, não. Foi aos poucos, com palavras, gestos sutis, que no começo eu achei que eram só desentendimentos. Como se ela fosse minha amiga, como se fosse alguém que estivesse ali para me apoiar, quando na verdade ela estava me afundando. E o mais cruel de tudo foi perceber que enquanto eu estava me afundando, ela estava ali, sorrindo, vivendo como se nada tivesse acontecido. Como se a dor que eu estava sentindo não fosse nada para ela. Eu me sentia como se estivesse caindo num buraco e ninguém tivesse a coragem de me estender a mão, nem ela, que eu achava que sempre estaria do meu lado. Eu me sentia perdida, como se tudo ao meu redor tivesse desmoronado. E o pior é que eu sabia que eu mesma não ia conseguir sair dali. Eu não sabia por onde começar. Não sabia nem por onde respirar. Cada vez que tentava me reconstruir, as lembranças daquilo tudo voltavam e parecia que eu estava revivendo a dor. A traição, a decepção, tudo voltava, como um filme que não para de rodar na minha cabeça. Como alguém que dizia ser minha amiga, alguém que eu via como uma irmã, poderia me fazer isso? Como ela pôde brincar com os meus sentimentos assim e depois virar as costas? E a raiva foi tão grande. A raiva não foi só dela, foi de mim também. Como pude ser tão burra? Como não vi? Como foi acreditar tanto em alguém que não me merecia? Eu me sentia uma idiota, uma completa idiota. Mas a raiva logo virou tristeza. Tristeza de ver que minha confiança foi tão fácil de destruir. Tristeza de perceber que ela me usou de forma tão fria. E a pior parte de tudo foi perceber que ela não sentia nada. Ela não estava nem aí para a dor que causou. Ela continuava a vida dela tranquila, como se eu fosse apenas uma história esquecida no caminho. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia como seguir em frente. As palavras dela ainda ecoavam na minha cabeça. E tudo o que eu sentia era um vazio enorme. Eu comecei a me perguntar, e agora? O que eu faço com tudo isso? Eu me vi perdida, sem saber quem era, sem saber mais em quem confiar. A dor de ser traída foi o pior. Mas o pior de tudo foi perceber que eu tinha sido uma peça em um jogo que ela sabia como jogar. Ela me manipulou. E eu não vi. Eu não soube me proteger. Agora, olhando para trás, eu me vejo mais forte, mas a dor ainda está ali. Não é fácil. Não vai ser fácil. Mas eu aprendi que a vida continua, que a gente tem que se reerguer, por mais que a gente sinta que não tem mais forças. Eu aprendi a lição da maneira mais difícil possível. Nem tudo que brilha é ouro, e nem toda amizade é verdadeira. Eu fui cega, mas agora vejo mais claramente. Eu sei que, no fim das contas, só eu posso me reconstruir. Só eu posso decidir o que fazer com minha vida a partir de agora. Ela usou meus medos, me fez acreditar que tudo que eu temia se tornaria realidade. Mas, no fim das contas, o que ela não percebeu é que, ao me destruir, ela me fez mais forte. A dor que ela me causou me fez perceber que eu posso viver sem ela, sem ninguém.
Eu não preciso mais da aprovação de ninguém, muito menos dela. Eu aprendi a ser forte por mim mesma, a seguir em frente, mesmo com os pedaços da minha alma quebrados. Eu não sei se algum dia vou perdoá-la. Não sei se algum dia vou conseguir olhar para ela e ver algo além de uma pessoa que me destruiu. Mas uma coisa eu sei. Eu sou mais forte agora. Não mais porque ela me fez ser, mas porque eu escolhi ser. Ela me fez ver quem eu sou de verdade, me fez ver minha própria força. E por isso, no fim, foi ela quem perdeu. Eu me encontrei de novo. E no final das contas, isso é tudo o que importa. Ela nunca foi minha amiga no fim das contas. Ela sabia exatamente como eu funcionava, o que me fazia ter medo, o que me fazia insegura. Ela usou meus medos contra mim. O medo de ser rejeitada, de ser deixada para trás, de não ser boa o suficiente. Ela sabia que se me fizesse sentir invisível, eu me destruiria sozinha. E foi exatamente isso que ela fez. Eu confiava nela, e ela soube explorar cada fragilidade minha. Mas a verdade é que essa fraqueza não é algo novo. Desde que eu era pequena, minha mãe me deixava de lado, me ignorava por conta dos meus irmãos, me fazendo sentir que eu nunca era boa o suficiente para ser notada. Eu cresci com essa dor, com a sensação de que nunca seria importante, de que sempre ficaria em segundo plano. Esse medo, esse trauma, se aprofundou ainda mais com o tempo. E a partir disso, eu passei a me entregar completamente às amizades, buscando aceitação onde fosse possível, como se estivesse o tempo todo pedindo para que alguém me visse. E foi ela que me viu, pelo menos por um tempo. Ela sabia disso, sabia dos meus medos mais profundos. Quando ela começou a se afastar e espalhar mentiras, tudo o que eu temia se tornou real. O abandono, a solidão, a sensação de ser invisível. Ela usou o que eu mais temia contra mim, me isolando das pessoas que me amavam, fazendo com que eu acreditasse que não merecia estar perto delas. Ela foi calculista, aproveitando a dor e a insegurança que eu carregava desde a infância. Quando a verdade veio à tona, eu percebi que a única pessoa que me destruiu fui eu mesma, ao me deixar ser manipulada por ela. O que ela fez não tem perdão, mas agora eu sei que sou forte o suficiente para seguir em frente, reconstruir minha confiança e aprender a me amar novamente. Ela pode ter me ferido, mas a mulher que eu sou agora não vai mais deixar que isso me quebre.